Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouco sobre prática de estudos de instrumentos musicais. Eu sou Celso Silva, músico, professor de música. Se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, se inscreva, né? Clica no sininho aí para receber notificações. Se gostar do vídeo, dê o seu like, né, o seu joinha. E se gostar mais ainda, compartilhe com outras pessoas, né, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, tá ok? Eu vou falar um pouquinho para vocês, porque nesses 30 e poucos anos de carreira como músico, estudante de música e professor principalmente, eu percebi uma série de situações onde a pessoa demonstra uma dificuldade na prática diária de estudos, haja vista que o estudo do instrumento musical, por ser uma situação muito prática, as pessoas passam a maior parte do tempo estudando sozinhas. Elas têm uma orientação, geralmente se faz um encontro semanal com o professor, e a partir daí a pessoa vai seguindo o seu dia a dia, né, de forma solo, de forma isolada, e muitas vezes a pessoa fica um tanto perdida assim de como, de quanto, de como estudar, de quanto tempo estudar, o que estudar, aquilo tudo que foi passado para ela. E aí eu resolvi então fazer esse vídeo para tentar ajudar um pouquinho os amigos aí, as amigas que estão se iniciando no estudo de qualquer instrumento. No caso meu, eu sou professor de cordas, eu ensino violão popular, violão clássico, cavaco, ukulele e percussão para iniciantes, tá? Mas principalmente a minha área é principalmente de cordas. Já trabalhei canto uma época, né? Hoje em dia eu não atuo mais nessa área e trabalho logicamente que iniciação musical, musicalização infantil com alunos, né? Haja vista que sou entre os trabalhos que faço, eu sou professor de ensino fundamental 1. E, bom, aí, mas voltando à questão específica do instrumento, né, do estudo solo, o que eu recomendo já de início é justamente uma situação onde você possa praticar um tempo mínimo e que seja diário. É importantíssimo esse sacerdócio, né? A disciplina, o tempo mínimo, o estudo diário, tudo isso faz parte de um passo muito importante para que você possa seguir. E a partir do momento que você torna isso uma rotina, você não vai ficar sem mais, você não vai sentir falta quando você não tiver. Vai por mim, porque é experiência pessoal. A gente não consegue largar os estudos depois disso. E isso é muito bom, né? Só que esse primeiro momento é o momento talvez mais crucial, mais delicado, onde a pessoa precisa se disciplinar a esse estudo. Eu costumo dizer para meus alunos que façam diariamente pelo menos 30 minutos, mas assim, eu ainda penso que esse tempo precisa ser um pouco maior, talvez de 40 a 50 minutos pelo menos. Por quê? Porque você vai pegar um instrumento, você vai, primeiramente, dependendo do caso, vamos falar de instrumentos de corda, que é a minha área mais específica, você vai afinar o instrumento, né? Quando a pessoa ela ainda está mais no início dos seus estudos, ela ainda está aprendendo a fazer esse procedimento da afinação. Hoje em dia nós temos aplicativos no próprio celular, temos aparelhos que podem ser adquiridos em lojas, né, para afinação, que facilitam demais. Hoje nós não precisamos mais do ouvido como antigamente, né? Eu passei muito por isso. Isso facilita, mas ainda assim a pessoa tem dificuldade de usar o sistema, ainda está se acostumando, então ali ela já gasta um tempo. Depois ela tem aquele processo do condicionamento inicial, o aquecimento, porque é um trabalho onde nós usamos o corpo, né? O corpo todo fica envolvido ali naquela atividade. Então a gente precisa dessa preparação, desse aquecimento, como qualquer outra atividade física. Ali já vai mais um tempo, né? Digamos que a pessoa gastou ali em torno de uns 15 minutos para fazer isso. Aí, se ela estuda meia hora, ela vai ter 15 minutos de estudo somente. Em 15 minutos, pelo conteúdo que de repente ela tenha que praticar, não seja o suficiente. Então, por isso que eu disse
pelo menos uns 40, 50 minutos, né, por dia. Você pode até dividir esse tempo, né? O ideal é que você faça esse tempo de uma forma mais direta, né, num momento só. Mas se não for possível, divide, né? Faz ali 30, 40 minutos um momento, num outro momento do dia você faz mais 30 minutos, você vai somando, né? Aí você pode dividir o seu conteúdo. Vou dar um exemplo hipotético. Digamos que você está estudando o violão, que é o meu primeiro instrumento, seja clássico, popular, enfim. Você fez a afinação, você já tem o instrumento pronto, afinado, você faz um aquecimento inicial com alguns exercícios, né, bem básicos, que geralmente os professores passam, né, exercício de técnica, como exercício de mão esquerda, exercício de mão direita, seja no violão popular fazendo uma batida, um dedilhado, seja no violão clássico fazendo exercícios já que são apresentados em vários métodos de estudo para a mão direita, para a mão esquerda, técnica de mão direita, técnica de mão esquerda, enfim, você faz essa preparação. De repente você pode trabalhar um pouco só a mão direita, para quem é bastante iniciante. Depois você vai incluindo a mão esquerda aos pouquinhos, né? Feito esse processo de aquecimento e já praticando ali um pouco de técnica, para quê? Para você ganhar e ganhando o corpo na coordenação motora, para você ir ganhando destreza, abertura de dedos, posicionamento das mãos, no caso do violão, logicamente, né? Eu estou usando o exemplo aqui do violão, que é o meu primeiro instrumento. Aí você fez toda essa preparação, você já vai estar mais aquecido, mais solto, e ao mesmo tempo você já fez a técnica, a parte técnica do estudo. Feito isso, aí você pode ir para a parte musical. Às vezes você ainda não está tocando nenhuma canção, mas você tem uma série de acordes, por exemplo, no estudo violão popular, ou você tem uma peça para iniciante, onde você vai fazer uma primeira leitura ou uma leitura inicial. E ali você começa a trabalhar a parte musical dentro de um contexto, na medida em que da sua dificuldade e da dificuldade que aquele conteúdo te apresenta, tá bom? Feito isso, você vai seguindo todo o processo ali, tá? Sempre procurando fazer um pouco de cada coisa. Digamos que você já tem uma parte técnica para estudar, você já tem acordes para você praticar, uma série de acordes. E na sequência você tem as canções. Aliás, você tem, nesse caso, né, que seria o violão popular, você tem uma batida para praticar, um tipo de batida rítmica. Ah, você está praticando a batida do pop rock, você está praticando uma batida de baião, de samba, de reggae, enfim. Ali você pode fazer um trabalho, primeiramente de mão direita, para pegar bem a ideia da mão direita, para que aí sim você inclua a mão esquerda, né, a parte dos acordes, e aí, porque aí é um trabalho de coordenação das duas mãos. Né? Então você vai fazendo um processo numa crescente, né? Você vai acrescentando coisas dentro do conteúdo que você tem para estudar. E por final, você deixa a canção ou as canções, né, que você estiver praticando, para o final. Porque é a parte, digamos assim, é o ápice, né, da sua prática. Porque o que a gente quer tocar música, é óbvio, né? Tudo que a gente faz de estudo técnico, de preparação, é para tocar música, tocar as canções. Então, diante disso, você logicamente que vai se aplicar com um pouco mais de prazer, né? E aí você vai então buscando essa prática, né? E é lógico, aí se você vai estudar em 2 momentos do dia, depois você pode fazer um aquecimento um pouco mais rápido, né? Mais curto, só para dar uma preparada e já vai para o repertório. Daí você já estudou a parte técnica naquele dia, né? Uma coisa só para finalizar nesse momento é a gente tomar o cuidado de não querer ficar fazendo compensações. Todo estudo é válido, mas às vezes você passa ali sem estudar, sei lá, 2, 3 dias. Você faz uma média de 30, 40 minutos por dia. Aí você ficou esses 3 dias, aí num outro dia você quer compensar isso e estudar 1 hora e meia. Não é muito aconselhável.
Não é que não vá trazer benefício, mas não é o caminho, não é o melhor caminho, porque o melhor caminho é você, mesmo que você estude um tempo menor, mas você ter esse contato diário, tá bom? Eu volto com outros vídeos aqui, outros conteúdos a respeito. Aqui é uma primeira dica, né? Assim, geral, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo dessa série sobre práticas de estudos de instrumentos musicais. Valeu? Muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, volto a repetir. Dê o seu like, compartilhe se você gostou bastante com outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para você e clique nas notificações. Assim, todos os vídeos que eu for fazendo, postando, você vai poder acompanhar. Acho que todos já sabem bem disso, né? É só para ratificar. Valeu? Grande abraço a todos e até a próxima.